falando um pouquinho agora da parte de negociação. Então, negociação não é preço. Por muitas vezes nós podemos entender que negociar é preço, mas negociar tem 3 pilares para nós fazermos uma boa negociação. Primeiro é trocas claras. Eu preciso ter trocas claras com o meu cliente, ser objetivo, mas claro com ele. Nada de esconder valor ou triplicar o valor. Se você tem um preço de lista e está no seu site, seja sincero com o seu cliente. Ele precisa saber que ele está lidando com uma pessoa idônea. Então, se o preço é 1.000, está lá, não, vou te dar um desconto aqui que hoje está 2.000, vou te fazer por 1.000. Se está lá no site 1.000, é 1.000. Dali embaixo, sim, você tem uma margem de negociação. Por isso, se atentar sempre a isso, ser claro. Quando eu digo concessões equilibradas, nós precisamos saber até o limite que eu tenho de margem para trabalhar com o meu produto ou serviço, para que eu tenha o possível, vamos pôr aí, a carta na manga ou o poder de barganha com o meu cliente. Eu preciso ter uma margem para poder negociar. Se eu conseguir vender no valor de preço de lista, maravilha, show de bola, parabéns, porque ele foi um lead qualificado lá no começo, com dinheiro já destinado, com autoridade, com o tempo e com a dor. Você atendia todos esses critérios, pode ser que ele chegue aqui neste momento de negociar, nem peça desconto e deu tudo certo. Depois, nós temos o foco no valor e não no desconto. O que seria isso? Aí está contradizendo o que você está falando do desconto. Não, não é isso. Toda vez que o cliente pede um desconto, eu preciso entender o porquê do desconto e para que o desconto. Então, eu preciso conversar com ele. Claro, R$1.000 está caro, mas está caro por quê R$1.000? Eu te entendo, ok, hoje passamos por N dificuldades no Brasil, mas por que está caro? Você está me comparando com quem? Quem está na sua mesa de negociação? E às vezes ele abre, estou comparando com o produto XYZ. E isso, eu acredito que vocês já devem ter visto em algumas aulas. Eu preciso estudar o mercado por causa do meu produto na hora que eu vou disponibilizar ele para o mercado. Então, eu estudei o mercado, meus concorrentes, eu sei o preço, eu sei as características dele, e aí é a hora de eu mostrar para ele minha prova social, prova de autoridade e contra-argumentar. Mas jamais uma objeção, nunca leve para esse lado, nossa, ele não quer comprar. Não, ele está como todo mundo, eu peço desconto em N lojas, se bobear até em deliveries a gente pede desconto, não tem, faz parte do negócio, é parte do jogo. Então não leve isso para o parte pessoal, sempre seja claro com ele, tente ali conversar de uma maneira focando no seu valor, no seu produto e não no desconto. Se precisar, ok, mas é para fechar? É para fechar, aí a gente já começa a entrar um pouco nas técnicas que é na próxima. E o time também, que quando recuar e quando avançar. Eu quero um desconto. Ok, você quer um desconto para fechar sexta? Hoje é quarta-feira, você quer para sexta? Não, quero um desconto e eu vou subir isso para o meu diretor. Então ele não quer um desconto. A gente sabe que isso vai chegar lá em cima, você já vai ter dado o desconto, lá em cima no diretor, ou enfim, os tomadores de decisão real, ele vai voltar para você com uma contraproposta. Então, se atentar muito a isso, tá? Saber o time realmente. Agora, se for ele, se é o decisor e ele pediu, ok, então ele tem que estar preparado para a contraproposta sua. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Técnica simples de negociação. Então, eu tenho a ancoragem, que é o valor alto como referência. O valor alto como referência não é aumentar o meu preço de lista. Mas aí eu vou dar um exemplo que eu uso muito na empresa atual. Eu tenho 2 precificações, o mensal e o anual. O mensal é o mensal realmente. Então vamos pensar aí em R$100 mês dá 1.200 ano. Ele paga R$100 todos os meses, no final do ano 1.200. Ok. Se ele pagar antecipado um ano, ele paga R$1.000 ao invés de 1.200. Então ele está ganhando 2 meses. Exatamente.
Então, o valor parece ser maior, ele vai investir de uma vez, só que ele paga menos. E aí, a forma de negociar ou parcelar, claro que você não vai parcelar o anual, porque senão ele entra no mensal e te dá mais lucro. Então, o que você tem que pensar? Faça um plano ali, talvez o anual, ok, mas que ele pague antecipado em 2, no máximo 3 parcelas. Pode ser uma parte boa para você negociar. Então ele vai ver vantagem em fechar com você num plano anual, ao invés de um plano mensal. Pagar todos os meses, ele vai ter um investimento maior. Mas pode ser que ele não despenda de todo o valor anual. Mas aí é uma forma de você utilizar isso, que é a forma de ancoragem. Então você dá uma referência no anual e depois mostra para ele, ó, negociando, se você me paga o anual em 3 vezes, é muito melhor do que você pagar mês a mês, ok? Essa é uma forma. E outra técnica é a parte da concessão. Aí eu posso reduzir, eu posso te dar um desconto, se nós fecharmos até sexta-feira. Pode ser? Pode ser. Aí você tem a cartinha na manga que a gente tinha comentado. Precisa ter uma margem para negociar. Falar, ok, estou te encaminhando a proposta e até sexta-feira eu preciso do acordo. Essa proposta está sendo firmada, e aí, enfim, das formas que vocês tiverem, via e-mail, formalizado, via WhatsApp, mas precisa ser formalizado, coloque em negrito, olha, até dia tal eu preciso da aprovação. Não feito isso, você perde a concessão desse desconto. Então você está amarrando bem. Um dos principais erros na parte de venda é isso. Uma vez que você identificou tudo isso que a gente já trabalhou até aqui, nessa aula de negociação e parte de vendas, você já está com o cliente na mão, está tudo certo. Então você precisa ter calma nessa hora, é a hora que você tem que brilhar. Você fala, ok, seu João, maravilha, estou com sua proposta em mãos e vou te passar até sexta-feira, a gente tem o fechamento, correto? Correto. Ele não pediu? Pediu. Você fala, ok, se nós fecharmos até sexta-feira, tá ok? Quando eu digo até sexta-feira, aí vocês obviamente devem estar imaginando aí, é para fazer a provocação. Então, eu tenho mais 15 dias, tenho mais 5, enfim. Aí é o modelo de negócio de vocês, tá ok? Para evitar descontos sem contrapartida. Só aproveitando o final do slide. Chegar já, me dá um desconto. Tá, ok, eu te dou 10, 15% de desconto. Quando a gente vai fechar, mover aqui, você acabou soltando aquela sua cartinha na manga, aquela sua margem, sem necessidade, sem uma real necessidade. Então, ali é a hora de você brilhar. Tenha calma, paciência, que tudo vai dar certo. Fiquem tranquilos, experiência própria. Então, vamos lá. Um pouquinho de frases, que é bacana para a gente tirar insights, e vocês terem aí, insights são ideias, tá? O que eu gosto de dizer nas minhas reuniões de venda, e se tiverem o privilégio, podem acessar o link ali. Nas minhas redes sociais é sempre Vladimir Violim, podem me seguir sem problema nenhum, chamar no LinkedIn, estou muito assíduo no LinkedIn, a gente pode bater um papo, marcar uma call sem problema nenhum. Estou à disposição de vocês para ajudá-los da melhor forma, porque eu acredito muito no programa Sem Telha. Então, o que acontece? Frases para vender melhor. Então, quem fala demais, e eu falo demais, mas nesse caso, nós estamos falando um pouquinho sobre vendas. Quem fala demais, vende de menos. Dá abertura para ele falar, cria uma conexão real, pergunte a cidade, o bairro, como é que tá. Às vezes, não digo uma piada ou não, mas conectar mesmo com o humano, ter esse lado empático. Às vezes também ele não pode falar no momento e sabe aquelas ligações robóticas, olá, fulano, tudo bem e tal. O cara fala, não tá bem. Ah, que maravilha. Não, que maravilha. O cara falou que não tá, você nem ouviu ele, acabou falando, atropelando o processo. Ou às vezes você faz 2, 3 perguntinhas, qual a ideia de você fazer o fechamento no dia tal? Cara, meu fechamento, eles acabam abrindo as ideias, o coração dele, porque ele também é uma empresa do outro lado. E às vezes, ou até uma pessoa física que quer comprar o seu produto, mas ele tem as dificuldades dele, os desafios dele, e acaba se abrindo, e você pode usar, no bom sentido, a seu favor. Falar, opa, ok, não é o momento certo, vamos lá. Seja sempre real com os seus clientes, tá ok?
E negociação não é guerra. Lembra da parte da calma? Ok, eu posso te dar, posso te conceder se fizermos dessa forma, se o fechamento for dessa forma. Fica bom para você assim? Sempre tenta validar com ele uma resposta. Não, fica ótimo assim. Perfeito? E vendas é escuta. Eu disse um pouquinho. Vendas é escuta e não é um discurso. Então, escute bastante, se prepare para a reunião, se prepare para a abordagem, se prepare para falar sobre o seu produto, tenha tudo em mãos, estude 1, 2, 3 vezes o portfólio do seu produto, do seu serviço, enfim, na hora de ofertar, justamente para não ser pego de surpresa e também dá liberdade para ele falar, eu estou com um problema Y. Por que você está com esse problema? O que aconteceu? Aconteceu isso. E você acha que o meu produto X vai diferenciar desse produto Y? Isso. Tente validar com as informações, sempre tendo essa troca. E ouvir muito o seu cliente, isso é muito bom. E não esqueça nunca de colocar em notas dentro de um CRM. Se não tiver o valor para o investimento em CRM, que seja uma planilha, você precisa consolidar dados para que você possa usar esses dados posterior e também não cair no esquecimento algum detalhe ou outro, ok? E não venda sem entender o problema. Isso é primordial. Fiz todas as etapas, tô lá, mas eu acho que esse produto não está encaixando direito ou uma função não vai encaixar lá, não é uma venda legal. Não venda. Seja franco, direto, simples e idôneo com o seu cliente. Se não tem um problema que você resolva, não venda. Porque isso é primordial para vocês. Falando um pouquinho do checklist final, do que nós falamos e tratamos até o momento. Então, nós já identificamos que você sabe quem é seu lead ideal, a sua oportunidade, o seu potencial cliente. Nós podemos estruturar um processo mínimo para vocês. Então, lembra lá das abordagens, autoridade, tempo, necessidade e valor. Então, você consegue defender o seu produto, o seu valor, sem cair no preço. Isso tem que levar em consideração algumas vertentes, vamos por aí, para quem você está, o tipo de produto, o tipo de serviço. Não estou dizendo aqui e você, o cara taxativo que não posso vender com desconto ou sem desconto. Não tem problema, você pode sim vender com desconto, mas entenda o porquê dar o desconto e condicione, se for o caso, esse desconto. Caso não, sem desconto. Mostre valor no seu produto. Para você mostrar valor no seu produto, entenda o seu produto. Jamais venda algo que você não entenda, tá ok? Foque mesmo, porque é um sonho de vocês, acredito eu, que estão aí como empreendedores, gastaram muito tempo, recurso, dinheiro, família, todo mundo. Existem vários sonhos aí de vocês para isso. Então, pegar isso, entender realmente, ter tudo na ponta do lápis, na ponta da língua, para poder ofertar. Isso pode ter certeza, vocês vão ter resultados, cara, fantásticos e extraordinários. Pode ter certeza. Documenta o que funciona e o que trava. Lembra quando eu fiz analogia ali da parte do CRM? Então é importante você ter um local para registrar isso. Por isso aqueles 3 slides ali do documento. Eu preciso saber para quem eu ganhei e por que eu ganhei. Legal. Sei que essa região eu estou vendendo mais. Sei que esse CEP, se eu estou geograficamente apenas na minha cidade, que esse CEP, que esse bairro, eu estou sendo mais assertivo. Esse produto está saindo mais para essa faixa de idade, para esse tipo de segmento, para esse tipo de sexo, enfim. Você precisa ter filtros para saber onde seu produto está entrando, seja lá qual que vocês pretendem vender ou vendem. Então, saber e identificar onde eu estou sendo mais assertivo, perfeito? Isso precisa estar documentado. Se possível, um CRM que vai estar o link ali abaixo e a gente pode bater um papo e ter as considerações ali, eu dar uma consultoria mais focada em vocês e apresentar realmente o CRM na realidade de cada um de vocês. E documentar a parte boa
e também saber o que está travando, o que não está legal, o que eu preciso mudar. Investir muito dinheiro nisso, no inbound marketing, na parte de trazer leads e não está dando certo. Por quê? Será que é o preço? Será que é algum critério que eu coloquei lá e não está ficando bom? É a idade, é o bairro, enfim, eu preciso ter algum lugar para me mostrar essas informações. Eu tendo essas informações, eu vou saber aonde eu definir ali o meu barquinho e ele não ficar à deriva. Perfeito? Para mim, como especialista em vendas, foi uma honra poder bater um papo com vocês. Acredito que é uma videoaula, mas é mais um bate-papo. Novamente, vocês podem me seguir nas redes sociais, é Vladimir Violim, no LinkedIn ou Instagram, pedir um bate-papo, vou atendê-los da melhor forma possível, vou ajudá-los, que é esse o meu objetivo. Acredito muito nessa sinergia. Vendas é isso, nós temos 3 pilares, então sempre vai ter pessoas, processos e ferramentas. Sem esses 3, nós não conseguimos andar. Então, mas eu enfatizo muito em vendas que é pessoas, é o lado humanizado. Acho que vocês ouviram eu falar muito sobre isso. Então, eu agradeço muito ao programa Centelha para a gente poder bater esse papo aqui. Estou à disposição para novas oportunidades. Estamos juntos. Muito obrigado, desejo muito sucesso para todos vocês e sucesso nas vendas. Nos encontramos por aí em alguns eventos ou nas redes sociais. Muito obrigado.